Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Sempre uma alegria muito grande, uma alegria renovada estarmos juntos. Eu, como sempre, procuro prestar o máximo de atenção em tudo que está acontecendo e a gente está numa trilha magnífica, aberta pelo Espírito Santo. Fred, quando veio aqui, falou em oração para que nós desfrutássemos, por exemplo, do valor terapêutico da reunião. E é nesse caminho que eu quero seguir. Essa é uma primeira palavra que você disse que me tocou e também acerca de esperança, entendeu? Então, já faz algum tempo que a gente está conversando sobre fomento de consciência. Queco veio na sequência e falou acerca da graça e é aí que eu vou continuar. Então, para isso, venham comigo. Eu vou ler dois textos hoje. Dois textos, um no Evangelho segundo poeta João. Você pode abrir para o Evangelho de João, no capítulo 10. E depois nós vamos na epístola dele mesmo, primeira epístola de João, melhor, terceira epístola de João, primeira no outro momento. Terceira epístola de João, nós vamos ler os versos 1 e 2 no momento apropriado. Então você pode abrir para João 10:10 e na sequência a gente lê Terceira de João, capítulo 1, versos 1 e 2. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10. Eu vou concentrar a atenção na parte B, mas leio o texto na íntegra que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Terceira de João, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: O presbítero ao amado Gaio, a quem eu, na verdade, amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer. Há sempre motivos múltiplos para nós sermos gratos, e nessa manhã nenhum nos falta. Então, nós queremos te agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo teto que esteve sobre nossas cabeças, pela cama com a qual nós pudemos repousar o nosso corpo. Enfim, tudo quanto foi necessário para a nossa subsistência não nos faltou, de modo que até mesmo a tua convocação nós podemos ouvir. Teu Espírito nos chamou e nós aqui estamos reunidos em torno da Escritura, a fim de continuarmos ouvindo a tua voz. Desde o princípio, nós temos ouvido e queremos pedir, suplicar, que continue sendo assim para nossa edificação, para nossa cura, como o teu Espírito nos tem proposto há tempos. Então, hoje, nós queremos aprender o máximo possível. Para tanto, dá-nos abertura de compreensão, para o máximo louvor da sua glória. Em nome de Cristo Jesus, oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, amém. A gente está conversando e aprendendo o máximo que a gente pode acerca de consciência. Eu usei uma expressão que é o fomento de consciência. Qual é a consciência do discípulo? Hoje, especificamente, a partir de tudo que a gente já conseguiu ouvir, eu quero permanecer no caminho e quero conversar sobre saúde total, entendeu? Saúde total, entendeu? Então, para isso, o primeiro texto que eu li com os irmãos é o texto joanino do Evangelho. João é uma pessoa incrível, ele foi amicíssimo de Jesus, foi aquele que teve a oportunidade de até mesmo ouvir os batimentos cardíacos do Senhor.
Você pode perguntar, como assim? Diz o texto sagrado que no dia da ceia, ele se reclinou sobre o peito de Jesus, sobre o seu seio. Para nós que somos ocidentais, você fica meio que sem entender como isso poderia ser possível, mas se nós fôssemos orientais, não teríamos a menor dificuldade de compreensão. Por quê? As mesas aqui no Ocidente é que são altas e tem cadeira. Lá não, lá é no chão, entendeu? Eu estive lá no Oriente, ainda há pouco, por exemplo, eu estive lá em 2015, primeira vez no Egito, e é servido literalmente no chão, então você se reclina, entendeu? E fica nessa pegada aqui, ó. É maneiraço. Numa dessas, quem está aqui próximo de você, é fácil de você também se reclinar sobre o peito. Talvez aqui na nossa cultura também é estranho homem com homem, mas lá é o contrário. Tudo que aqui no Ocidente você, entre aspas, poderia fazer com a mulher no sentido de carinho, lá é o contrário. Não faz, dá problema. Você não pode, por exemplo, tocar, dar beijo de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, você pode, por exemplo, estando numa lotação, por exemplo, como metrô, trem, qualquer outra coisa, você pode muito tranquilamente sentar no colo de outro homem que não há problema nenhum. Nenhum. Se o cara é seu amigaço, ele vai andar de mão dada com você, exibindo você como o seu melhor amigo. E aí, irmão? Lá tá tranquilo. Aí, já que os dois já estão aqui, como? Só? Já estão aqui na vibração total. Aconteceu com um amigo meu, que é missionário lá, que o outro amigo de lá veio para cá. Meu amigo em São Paulo já começou a suar, pensando assim, ele vai me dar a mão em público. E, assim, e o cara vem assim, mas, cara, mano, é um choque cultural, cara. O cara pega na sua mão assim, tranquilo. Eu tenho foto disso, entendeu? Fui atrás dessa coisa. Entendeu? Para nós, assim, é um choque muito grande. Então, lá, assim, não há problema nenhum. Então, foi numa dessas que João se reclinou sobre o peito de Jesus. E reclinando-se sobre o peito do Senhor, deu até para ouvir os batimentos cardíacos. Olha que coisa sensacional. E o que eu tenho para dizer nessa hora é que o João, ele é tão minucioso que ele, quando fez o registro, ele se lembrou exatamente de todas as palavras que os outros não registraram. Então, interessante. E aqui a gente percebe um contraste magnífico. Jesus falando acerca dos mercenários, dos falsos ensinadores, ele diz que eles têm uma obra tríplice: matar, roubar e destruir. Em contrapartida, ele apresenta o seu projeto. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras ocasiões, você já me ouviu dizer, em profusão, vida na máxima expressão. Então aqui ele estabelece um paradigma e a gente nota também uma certa redução que acontece nos dias de hoje. Por exemplo, a partir daqui a gente nota que Jesus, ele não é um grande teórico de uma nova moral, pelo contrário, Jesus, a proposta dele é magnífica, ele está falando de uma nova dimensão existencial. O que isso significa? Uma outra dimensão de existência. Ele está falando o seguinte: eu vim para que tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com a qual vocês tenham sonhado. O que é isso? É uma vida para além de toda melhor expectativa, se é que é possível, que eu ainda estou tentando aqui dar uma polida em expectativa, que você sabe que expectativa não é uma coisa boa. Boa é esperança. Expectativa é a perversão da esperança. Então, Jesus está falando acerca de vida eterna. Então, aqui a gente consegue perceber a incomparabilidade da proposta da fé cristã. Interessante que, no que diz respeito à vida eterna, a questão não é a sua duração, mas a sua qualidade. Tem muita gente que acha que vida eterna é uma vida que não acaba mais, entendeu? Mas não é isso, porque tempo é medido por quantidade. Ao passo que quando Jesus está falando acerca de eternidade, de vida eterna, está falando de qualidade. São coisas distintas. Então, vida eterna não é uma vida que não acaba mais, por uma razão óbvia e simples. Se fosse, eu seria o primeiro a dizer para tirar o meu nome disso. Porque mesmo hoje, andando com o Senhor, entregue a Ele, eu ainda não estou como deveria. E eu não gostaria de permanecer assim, não gostaria. Então, se vida eterna fosse uma vida que não acaba mais, eu já falaria, tira o meu nome aí, porque não quero continuar assim. Então, vida eterna não tem nada que ver, por exemplo, com quantidade, tem que ver com qualidade.
que Jesus está dizendo? Eu tenho uma qualidade de vida para vocês que não pode ser afetada pelo tempo, nem pelo espaço, nem por circunstância, absolutamente por nada. Traduzindo, você vai conseguir viver bem a despeito das circunstâncias. Então, vida eterna não é quantidade, é qualidade. Qual é o segredo aqui? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna e tem o Deus da vida. E é somente porque pela fé o temos que pela fé somos dele. Então, nesse caso, não apenas o temos e somos dele, como também cada um de nós que já se entregou pode também dizer com segurança que ele vive em mim. Entendeu? Se você é do time daqueles que se entregaram, você tem essa possibilidade de certeza de dizer que também ele vive em você. Então, note que esse chamado para a vida é exatamente para agora. Por exemplo, uma coisa que nunca me ocorreu como dúvida, nunca tive essa pergunta: existe vida depois da morte? Nunca me interessou um negócio desse, nunca. Tem gente que fica, não, será que tem vida depois da morte? Eu queria, na verdade, saber se tinha vida antes da morte. Porque as únicas pessoas que eu já me deparei que se preocupam se a vida depois da morte são os ricos. Entendeu? Porque já estão bem, entre aspas, por aqui, então quer saber se dá para continuar, né? Entendeu? Será que tem uma vida assim que não acaba? Como é que é esse negócio? Eu não. Como eu era do time da pobraiada, eu queria saber se havia vida antes da morte. Porque se tiver, eu tô querendo. Então, por isso que nunca, em nenhum momento que eu me lembre, consciente, nunca fez sentido aquela frase feita de evangelização: aceite a Jesus para que quando você morra vá para o céu. Nunca fez sentido para mim, entendeu? Porque eu queria saber era de viver. Tem vida agora? Se tem, me fala. Por isso que quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez, é inacreditável. Eu falei, cara, isso aqui existe. Eu vim para que vocês tenham vida. Cara, quando eu li a primeira parte, eu falei assim, opa, eu já peguei a visão. Eu vim para que tenham vida. O que eu entendi? Que eu não tenho. Porque eu vim para que vocês tenham. Qual é o óbvio? Eu não tenho. E a tenham em profusão, na sua máxima expressão. Eu falei, mas que coisa sensacional. Mas é isso que eu estou querendo. Então, qual é o segredo? Jesus nos chama exatamente para começar a viver a partir de agora. Então, isso aqui é magnífico. O que significa? Que essa vida que ele tem para nós, essa qualidade já exerce desde agora os seus efeitos sobre todas as realidades atuais da vida. Isso aqui é magnífico. Por isso que é uma vida em profusão, na sua máxima expressão, a vida em abundância, que transborda. E você sabe que transbordar é ir para além das bordas. É lógico, claro e evidente que aqui a gente tem uma tensão. A galera da teologia chama isso de o já, mas ainda não. Então, nós já vivemos essa vida, entendeu? Mas não conseguimos, por causa das nossas limitações pessoais, do tempo e do espaço, viver em totalidade. Para que a gente viva em totalidade, Deus vai criar uma nova realidade, entendeu? Ele vai suspender essa, que a gente está exatamente agora, chamada tempo, espaço, história, e vai nos colocar na eternidade. Vai nos dar um novo corpo glorificado, aí nós vamos viver isso na pressão, de com força, em plenitude, na sua máxima expressão. É um negócio sensacional, mas já começou. Mas ainda não vivemos na totalidade com a qual se é possível viver. Então, há um novo ambiente para isso. Aí sim, eu chego à terceira carta de João, capítulo 1, versos 1 e 2, quando ele diz assim: o presbítero João, no caso se vê assim, as comunidades do Novo Testamento eram comunidades de presbíteros, então João se vê como um, está se endereçando a outro e diz assim, ou seja, ele mesmo é o presbítero que fala ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, ou seja, em todas as dimensões, e que tenhas saúde. Note essa parte. Assim como bem vai a tua alma. É interessante perceber que, ao escrever ao amado Gaio, o apóstolo João ele faz uma distinção fundamental entre saúde física e saúde espiritual, entre corpo sadio e alma sadia. Note que ele fala assim: desejo que a tua saúde seja tão boa quanto a saúde da tua alma. Interessante. No caso de Gaio aqui, o que está sendo dito na entrelinha é que havia mais saúde espiritual do que saúde física. Por isso ele diz,
Eu desejo que a tua saúde seja tão boa quanto a saúde da tua alma. Então, a espiritualidade estava tudo em dia, mas o corpo não estava lá essas coisas. Então, no sentido amplo, saúde não é só uma questão limitada ao corpo. Por isso eu falei de saúde integral. Há que ser saúde física, saúde mental e saúde social. A isso a gente pode dar o nome de saúde completa, saúde total, saúde integral. Daí a definição, por exemplo, da OMS, Organização Mundial de Saúde. O que é saúde? Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de enfermidades. Tenho 2 aqui na minha frente, depois vocês podem gastar o quanto vocês quiserem. Depois vai sobrar para o Queco também, entendeu? Vocês vão perceber por quê. Então, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de enfermidade. Então, é bom falar também em saúde emocional e saúde espiritual. Essa última eu me divirto com mais tranquilidade, é mais o meu habitat. Então, por exemplo, começando pela saúde física. O que é saúde física? Saúde física é o estado completo de bem-estar corporal, sem os incômodos, sem as dores, sem o mau funcionamento de todos os órgãos, de todas as partes do corpo que juntos trabalham em favor da vida, sem ausência de qualquer um deles. Isso é saúde física. O que é saúde mental? Saúde mental, segundo a OMS, diz que não há, por exemplo, uma definição oficial do que seja. Por que a pergunta? Porque diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes podem afetar, por exemplo, o modo como a saúde mental é definida. Então, saúde mental é um termo usado para descrever, por exemplo, o nível de qualidade de vida cognitiva ou emocional. Saúde mental pode incluir, por exemplo, a capacidade do indivíduo de apreciar a vida, procurar um equilíbrio entre as atividades e esforços para atingir a resiliência psicológica, e admite-se também que o conceito de saúde mental é muito mais amplo que a ausência de transtornos mentais. Então, eu consultei, por exemplo, uma definição de um médico, ele me deu uma citação que é assim: o que seria saúde mental? É o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências da vivência externa. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser um sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e espaço. Em quarto, é buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Então, saúde mental é estar bem consigo e com os outros, é aceitar as exigências da vida, é saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis. Alegria, tristeza, coragem, medo, amor, ódio, indiferença, serenidade, raiva, ciúmes, culpa, frustrações, reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. De tudo isso que eu disse que é muito bom, esse final aqui, reconhecer os limites e buscar ajuda quando necessário. Eu lembro de alguém que me ensinou que é sinal de maturidade quando a gente reconhece os limites e, sobretudo, buscar ajuda. Por exemplo, no que diz respeito à espiritualidade, infelizmente, a gente às vezes comete alguns equívocos. Por exemplo, eu não dirijo, mas suponhamos que o pneu de um carro furasse, eu não ia fazer oração, né, irmão? Chamar um bom mecânico, dar um jeito aí. Se quebrei o braço, vou para o ortopedista. Ando de skate há muito tempo, nunca quebrei nada, quero concluir os meus dias aqui na Terra assim, mas se quebrasse o braço, não ficaria fazendo oração, procuraria um bom ortopedista e assim, subsequentemente, para todas as coisas, mas eu não sei porquê, entendeu? E é muito mais por efeito de ênfase que eu digo não sei porquê, muito mais do que por ignorância, por que as pessoas não procuram as ajudas respectivas para suas respectivas necessidades? Entendeu? Às vezes na espiritualidade a galera faz isso, sobretudo o pessoal que é do meu time, entendeu? Sobretudo, porque aí botaram na cabeça da galera que é pastor que, por exemplo, a galera não tem fraqueza, não tem dificuldade. Rapaz, que furada, entendeu? Que furada. Uma das piores coisas que eu já ouvi na vida
Uma vez eu estava participando de uma reunião com o pessoal da mesma função que eu, os meus pares, e o cara falou lá, feliz da vida, não, pastor não tem amigo não. Eu falei, rapaz, que louco, cara, é só loucura, sabe? Como que você não tem amigo? Como que você não tem? Como? Como? Entendeu? Se você não tem alguém que, por exemplo, em você falando, você chegou ali e o seu amigo já está assim, você perdeu o juízo, você ficou louco, que monte de bobagem é essa aí que você falou? Se você não tem uma pessoa assim, você está em apuros. Amizade espiritual é o nome. Para alguns, mentoria. Precisa. Você não pode andar sozinho, não tem condição, senão você enlouquece, você vai besteira demais. Entendeu? Quem vai te falar? Quem vai te alertar? Então, é sinal de maturidade, por exemplo, quando nós reconhecemos os nossos limites. E buscar ajuda, de modo algum, é sinal de fraqueza. Pelo contrário, sinal de sabedoria. O que é saúde social? Saúde social é a satisfação da necessidade, por exemplo, de amar e buscar amor, superando constantemente os obstáculos que podem dificultar ou mesmo impedir tal comportamento. Nós somos salvos, nós sabemos, não somente para viver. Viver já é um negócio sensacional. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas nós somos salvos também para conviver. E você sabe que conviver é viver com. Então é interessante que pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Tem gente que não consegue discernir isso. Por exemplo, é a ilustração mais imbatível que eu tenho. Um de nós está internado. Se outro de nós ligar, falar assim, e aí, como é que tá? Fala, tô eu e Deus aqui. O que isso significa? Tô sozinho. E sempre que eu digo isso, alguém sempre diz assim, mas o cara tá com Deus. Não, você não entendeu. O próprio Deus, Gênesis 2,18, disse assim, não é bom que o homem esteja só. Pronto, resolvido. Ele falou isso, eu não. Ele falou. Mas ele não estava com Deus? Estava. Mas só assim, então, mas Deus é de outra ordem, né? Entendeu? Deus é de outra dimensão, eu preciso de um semelhante. Não é nem igual, porque igual só o ser a ele mesmo. Isso é uma questão ontológica. Ele precisa de um semelhante. Não tô com ninguém. Tá eu e Deus. Tá, mas eu e Deus é igual eu sozinho. Preciso de um semelhante. Nesse caso, até mesmo para traduzir Deus para mim. Entendeu? É aquela ideia, por exemplo, muitas reuniões de orações assim que eu já participei na vida, os caras queriam sair com essa. Na hora de orar pelos enfermos, né? O peão só. Cara, é lindo. Eu já aprendi bastante. Aí os caras soltavam assim: Senhor, de maneira, né? Senhor, visita os enfermos. Aí eu ficava esperando. E aí? Mas Deus tá assim: claro, me dá sua perninha aí, entendeu? Eu vou na tua perna. Isso ninguém quer. Entende como é que eu lanço? Tá, beleza, eu visito os enfermos. Mas vamos? Vamos fazer uma parceria? Vamos colaborar? Vamos cooperar? Vamos junto? Isso não sai nas orações, a galera não pegou isso, cara. Onde é a raiz dessa não percepção? É a falta do discernimento que Deus escolheu ser servido no próximo. Então, de fato, ele nos chamou para viver, mas também para conviver. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. O que é saúde emocional? É o estado de quem, por exemplo, enfrenta com sabedoria e tranquilidade os riscos e os imprevistos da existência sem aumentar ou diminuir o tamanho de uns e outros. Magnífico. O que é saúde espiritual? Saúde espiritual é o status, é o estado daquele que está definitivamente em Cristo e dele recebe nutrição, porque o Senhor é a sua fonte de nutrição, dele recebe poder para vencer cotidianamente o desânimo, o medo, o sofrimento, a incredulidade, as provações e as tentações. Isso é saúde espiritual. Então a gente está reconectado em Cristo Jesus de modo definitivo, estamos reconectados à fonte, dele recebemos poder para vencer cotidianamente. Isso aqui é lindo. Por quê? Em algum momento o Keco falou da cruz e eu estou aqui vibrando, querendo até comentar sobre isso, talvez aproveitando outro espaço do Reagindo, foi muito bom. Jesus venceu o adversário no deserto, olha que negócio interessante. Primeiro ele venceu ele no deserto, em particular, depois ele o venceu todos os dias, enquanto ele esteve no ministério terreno, encarnado. Depois ele o expôs à ignomínia, ó, que palavra linda, ou seja, ao desprezo completo na cruz do Calvário e nos possibilitou vencê-lo todos os dias na história. É um negócio sensacional. Nesse sentido,
a gente caminha de modo vitorioso. Vitória para nós é isso, entendeu? Porque tem que tudo ser muito bem dito, porque os charlatães não estão de bobeira, os coaches estão aí a pleno vapor, então a gente precisa compreender qual é a vitória que o sacrifício de Cristo Jesus nos assegura. É vencer cotidianamente, por exemplo, o desânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, cotidianamente a gente tem essa possibilidade de vencer também o medo. Por quê? O perfeito amor lança fora o medo. As duas coisas não têm possibilidade de conjugalidade. Se o amor encontrou espaço, o medo vai ter que bater em retirada. Qual é o problema do medo? Primeiro, o medo superdimensiona todas as coisas. A coisa tem um tamanho. Você ficou com medo, ela começa a se avolumar. Segundo problema do medo, ele faz com que a gente pare. Você estava no fluxo, você estava no movimento, gerúndio existencial missional. Você estava lá, ficou com medo, travou. Ficou grande, travou. Terceira questão que o medo traz para nós. Ele te aprisiona. Então você superdimensionou, travou, parou, ficou preso. Esse é o problema. Então, cotidianamente, em Cristo Jesus, a gente tem possibilidade de vencer o medo, a gente tem possibilidade de, mesmo estando em um ambiente de sofrimento, não permitir que ele encontre espaço em nós. A gente vence cotidianamente a nossa incredulidade, que esse é o problema. Lembre-se sempre, o problema não é ter dúvida, nunca tenha problema com isso. O problema não é dúvida, o problema é incredulidade. O problema é não crer. Dúvidas, temos várias. Por exemplo, o Queco mesmo, quando fez aqui a exposição no aspecto devocional, ele falou, por exemplo, tem muita gente que tem muita dúvida acerca do que seja o espinho na carne de Paulo. Por isso não faltam elucubrações, especulações, etc, etc. Entendeu? Não há problema com isso. O problema é incredulidade. O problema é ouvir Deus e não dar crédito, não crer. Esse é que é o problema. E a gente também, cotidianamente, pode vencer as nossas questões internas, as nossas provações e também as questões, perdão, ao contrário, as provações no âmbito externo e as tentações que estão no íntimo do nosso ser. Então, sendo assim, é bem perfeitamente possível que saúde emocional esteja comprimida entre a saúde mental e a saúde espiritual e até mesmo com estas se confundam. Por exemplo, me lembro de ter dito em outra ocasião o que é um ser humano salvo. Uma das características de um ser humano salvo é que ele é curado do ponto de vista das emoções. Lembre-se disso, um ser humano salvo, ele tem as suas emoções redimidas, ele é curado, entendeu? Por exemplo, não é traumatizado, está tudo muito bem resolvido, porque ele sabe que o passado dele está perdoado, entendeu? O futuro está assegurado e o presente está abençoado. É um cara resolvido, entendeu? Não significa que ele não se lembre do que aconteceu, se lembra, claro que lembra, porque perdão não é amnésia, perdão não é esquecimento. Perdão é você se lembrar sem que com isso você se fira. Sem que com isso, por exemplo, quando você se lembre, vá cobrar. Porque senão, como é que nós aplicaríamos a ideia de perdão para Deus? Deus não se esquece de nada. Ele se lembra absolutamente de tudo, mas não mais para nos punir, não mais para nos cobrar. Está tudo resolvido, entendeu? Então, de igual modo, se aplica a nós. Então, saúde emocional, nessa percepção, é algo extremamente delicado. E qual é a importância, por exemplo, de sermos saudáveis do ponto de vista emocional, termos as nossas emoções curadas, redimidas. Porque sem saúde emocional, por exemplo, não pode haver alegria, não há satisfação, não há também saúde física e nem tampouco mental. Então, só a saúde emocional pode livrar o ser humano, por exemplo, da tristeza, da melancolia, da angústia, do medo, da depressão, do estresse e do desespero. Do que depende a saúde emocional? Eu tenho pelo menos, deixe-me ver, 5 respostas, dividi uma resposta em 5 partes. Do que depende a saúde emocional? Na verdade, 6. Saúde emocional depende, por exemplo, da arte da sobrevivência no meio desse mundo hostil, que está mergulhado no pecado, na injustiça, no ódio, na dor e na morte, e em toda a extensão do tempo que seja precedente à criação dos novos céus e da nova terra. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai precisar aprender essa arte da sobrevivência, entendeu? Porque o negócio aqui é tenso.
Do que depende a saúde emocional? Primeiro, depende de fé. Saúde emocional depende da fé. E aí a pergunta é: o que é fé? Fé é confiança absoluta e irrestrita na imutabilidade do caráter da Trindade. Isso é fé. Deus falou, você crê, irmão. Ponto. Entendeu? Deus falou, você crê. O que não significa, por exemplo, que é algo como as pessoas às vezes querem dizer. Não, fé dá um salto no escuro. Eu falei, vai você então, mano. Não. Fé é o contrário. Fé dá um salto na luz. Entendeu? Eu tenho razão suficiente, plausível, para dar crédito à Trindade. Se ele disse, é fato. Eu creio. Então, fé é certeza, fé é convicção, fé é tudo aquilo que nós nos apropriamos sem o uso dos sentidos. Então, o que isso significa? Que não se materializou historicamente, mas já é. É só, como assim? Porque Deus é. Se Deus é e ele disse, é. É uma questão de tempo para que ganhe concreção aqui e agora. Mas ele disse, então pode ficar tranquilo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Ele não disse? Então não vai rolar. Por isso que os charlatães têm sempre que renovar o arsenal de mentira. Por quê? Cara, se a galera pegasse o que os charlatães dizem, assim, nesses eventos públicos, nesses congressos, lavrasse uma ata, registrasse em cartório, mano, entendeu? Mas antes disso, se a galera só conferisse o que é dito nos púlpitos com aquilo que está escrito, os caras não se criavam, mas, né, Brasil pegou duas maneirinhas, entendeu? Para a galera que vai ouvir no futuro. É só fazer isso, entendeu? Confira o que está sendo dito. Deixa eu ver aqui. Porque tudo é como está escrito, mas nem tudo é como você lê. Entendeu? Está escrito, tá, mas como é que você está lendo o que está escrito? A galera às vezes não faz isso. Segundo, charlatão falou? Deixa eu lavrar isso aqui em ato, vou registrar em cartório e se não rolar, nós vamos ter uma conversa posterior. Poxa, mano, tem 2000 anos que os caras estão nessa, cara. Entendeu? E a galera ainda continua caindo. Aí é a gíria que eu aprendi há pouco. Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. Rapaz, o dia que eu vi isso, ou seja, enquanto houver trouxa e bobo, charlatão fica aí nadando de braçada. Mas o dia que nós fizermos bom uso do texto sagrado, acabou, irmão, vai ficar falando sozinho, entendeu? Por quê? Eu não disse que a gente tem possibilidade de vencer o medo cotidianamente? O que os manipuladores têm, por exemplo, com a galera? Sempre medo. Se você sair daqui, você está amaldiçoado. Meu amigo, deixa eu te explicar um negócio. Eu ando com aquele que veio me abençoar. Aliás, eu nem preciso vir aqui não, porque as minhas bênçãos são de outra ordem. Efésios capítulo 1, verso 3 me diz que eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, foi mal aí, fica falando sozinho aí, tchau. Pronto. Simples assim. Mais simples do que isso é dar um comando para uma das pernas, entendeu? Você fala assim, pernas, amanhã nós não iremos, ou seja, lá o dia que você for, nós não vamos mais. É simples assim, cara. Mas é o medo que faz isso com a galera, entendeu? Enquanto ficar cativo ao medo, charlatão se cria. Então, primeira coisa, a saúde emocional depende de fé. O que é fé? Fé, na verdade, é confiança irrestrita no caráter da Trindade. Pode ainda não ter ganhado concreção, não tenha se materializado, mas já é. Por que já é? Porque já está feito antes da fundação do mundo, pois Deus sempre faz antes que a coisa seja. É só esperar. Então, esperança para nós é nesse sentido. Não é que a gente está torcendo para que seja, não. Não. Eu sei que é fato. Então, por isso, a minha postura em relação é essa. Eu sou do time dos esperançosos, entendeu? Eu conjugo o verbo esperançar. O que é fé? Ter fé, segundo o nosso irmão africano, Agostinho de Hipona, que viveu no 4º século, ele disse que ter fé é crer naquilo que você não vê. E a recompensa por essa fé é ver aquilo em que você crê. Olha que negócio sensacional. Lindo. Então, a fé, ela se faz história. Se você observar, os maiores marcos da história universal aconteceram por meio da fé.
prazer de casa é você dar uma olhada, por exemplo, em Hebreus capítulo 11. Só coisa magnífica. Tudo ali que é magnífico foi alcançado pela fé. Então a fé se faz história. E todos nós, por meio da fé, a gente atravessa, por exemplo, as densas nuvens que nos cobrem e a gente chega até Deus. A gente olha para Deus e não, por exemplo, para o mar revolto, entendeu? Tem hora que o negócio fica tenso, entendeu? São João da Cruz chamava isso de a noite escura da alma, entendeu? Tem um momento assim que o negócio fica trevoroso, mas pela fé você consegue passar essa nuvem escura e chega a Deus. E quando você está lá no seu barquinho, água para tudo que é lado, entendeu? Parece que o negócio vai se espatifar. Ao invés de você olhar para o vento, para o mar, para as ondas, seja lá o que for, você olha para o Senhor. Isso só é possível pela fé. Em quem então nós depositamos a nossa fé? Porque fé é algo que você pode depositar tanto em algo quanto em alguém. No nosso caso, nós depositamos numa pessoa. Então, é em quem? Em quem nós depositamos a nossa fé? Exatamente em Jesus de Nazaré. Quem é Jesus de Nazaré para nós? É o autor e o consumador da nossa fé. Qual é a finalidade da fé? A única função da fé, já dizia o John Stott, é receber o que a graça oferece. Aí, quer, entendeu? A única função da fé é receber o que a graça oferece e dispõe. Qual é o nosso problema? O que eu quero tentar nos ensinar. Mas e o meu orgulho que não deixa? E o meu orgulho que não, tem que fazer alguma coisa. Por isso é que na sutileza a gente fica elencando quem é mais pecador que a gente. Por isso é que sempre a sociedade vai precisar de alguém que seja louco. É sempre assim. Por quê? Porque se não houver um louco na sociedade que seja mais louco que eu fico muito em evidência. Então, enquanto tiver alguém fazendo mais feito que eu, meus pecados vão passando. Mas quando sai esse, eu fico muito exposto. Ih, rapaz, olha onde a gente se mete. Exatamente isso. Ele tinha que ser mantido, entendeu? Talvez, para que a galera que vai ouvir no áudio, o Queco falou sobre o gadareno. Esse é o segredo. Ele quebrava as correntes. Faz uma mais forte. O dia que Jesus foi lá e resolveu os caras, vai embora. Falei, que doideira, mano. Vai embora. Aí você me queima, entendeu? Enquanto ele for mais louco do que eu vou passar. Esse é o segredo da coisa. Galera, nós seres humanos caídos, você não imagina a extensão e a profundidade, por exemplo, do pecado na nossa vida. A gente não faz ideia. Então, por exemplo, o Queco falava, eu penso que eu peguei as ideias, que eu estou alinhado nisso aí. Rapaz, olha só, quem tiver oportunidade, leia o livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, entendeu? Nome horrível no Brasil, não era para ser nada disso, mas sabe que os caras traduzem tudo errado. Sobre orgulho, entendeu? Capítulo essencial, magnífico. Qual é o problema? Por exemplo, fazendo uma breve digressão, frustração. Olha que coisa sensacional. Frustração é o meio de Deus lidar com o nosso pior pecado. Qual? Orgulho, entendeu? Orgulho. Sendo possível também, leia um texto chamado Síndrome de Lúcifer, é do Caio Fábio. Entendeu? Primeira vez que eu falo o nome do mestre, agora estragou tudo. Quem não vai tudo bem legal. Entendeu? Mas é extremamente necessário, porque esse é o problema. O nosso problema nem é o nosso ego. Entendeu? Nem é o ego, é o orgulho. Entendeu? Por isso que o Keck, quando ele falou que nós temos muita dificuldade, reportando ao Brennan Manning, em receber a graça, é por isso. Porque eu não fiz nada. Entendeu? Aí, eu tenho que ter uma participação aí, deixa eu cooperar nisso aí. Não, nisso não dá. Entendeu? Nisso é unilateral. Entendeu? Não tem nada a ver com você. Tá aqui o presente, quer? Aí a gente fica se debatendo. Esse é o problema. E aí eu não sei quanto Deus vai ter que lidar conosco de nos expor, por exemplo, a nossa pecaminosidade ao ponto de a gente falar assim, rapaz, pra mim é só a graça mesmo. Mas sempre foi, filho. Sempre foi. O problema é que enquanto a gente fica elencando quem está mais pecador, a gente não se dá conta dos nossos próprios pecados. Então, quem é Jesus de Nazaré? É o autor e o consumador da nossa fé. A fé tem a única finalidade, a única função de receber o que a graça oferece. Então, a fé confere um saudável senso de identidade e de propósito existencial. Então, assim, eu acho que eu vou passar minha vida falando sobre isso.
Por exemplo, vocês sabem que a maior parte do tempo eu estou no ambiente escolar, então, assim, lidando com pessoas que têm sempre a mesma faixa etária, com as mesmas questões, muito embora o tempo não pare, mas as questões de adolescente são sempre as mesmas, piorada pelo tempo que a gente vive, está inserido. Então, eu sempre, ontem mesmo estava conversando com eles sobre projeto de vida. A conversa foi boa, muito proveitosa, conversa pertinente. E aí pergunta para tudo que era lado. Aí eu sempre procuro ir lá na fonte, lá na Gênesis. Eu falo, ó, enquanto você não resolver a sua identidade, não tem conversa. Ah, mas como é que eu faço isso? Que não sei o quê, e namoro, e... Ah, filho, irmãos, a questão não é aí, não. Quem é você? Aí o cara não sabe. Eu falei, então volta para casa, entendeu? Não durma hoje sem essa resposta. Simples assim, não durma, perca o sono, pergunta para o Senhor, quem eu sou? Porque se você não souber quem você é, nada flui, você não sabe. Então as suas decisões não serão acertadas. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Se você souber quem você é, você vai ver que certas coisas não convêm, não combinam com a sua nova identidade. Agora, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa está servindo, entendeu? Agora, se você sabe, está tudo resolvido e as coisas vão na sequência. Então, em você sabendo, você também tem esse senso de propósito existencial. Então, você sabe quem é e para que você é. Simples assim. Mas tira isso, meu irmão, todo mundo perdido. Entendeu? Então não adianta ficar dando bom conselho. Porque tem isso também. Se você dá bom conselho para quem está perdido, ele, na sua presunção, acha que por si mesmo ainda pode resolver. Esse é o problema. Por isso que as coisas precisam ficar muito bem distintas. Entendeu? Você não pode ficar dando bom conselho para quem, por exemplo, não se arrependeu. O conselho que você pode dar para ele é arrependa-se. Depois a gente conversa. Porque senão eu só estou fazendo a manutenção da sua presunção. Entendeu? Você achar que por si mesmo você dá conta. Enquanto você não chegar na admissão de que sem mim nada podeis, não vai fluir nada. Tá vendo? É simples. Sem mim nada podeis. João capítulo 15, versículo 5. Olha que sensacional. E quanto tempo leva para a gente admitir isso? Cada um de nós é que pode dar o testemunho de per si. Bom seria isso no primeiro dia. Falar assim, Jesus, entendi já. Estou entendendo assim que sem o Senhor nada é possível, porque o que é que falou também, que a cruz é um golpe, por exemplo, na nossa potencialidade no sentido de utilizada a parte de Deus. Então, enquanto a gente não reconhecer isso aqui que eu consigo em Deus. Sem Deus, não dá. Você pode até exercitar, mas nunca também será em plenitude. Ontem mesmo um estudante estava conversando comigo, e papo vem, papo vai, e o cara tava, do nada puxou pirâmide do Egito. Ah, mas como é que é isso? Eu falei, não, fala aí. Aí falou, e eu tô lá quietinho. Aí quando ele terminou, ele falou, aí ele terminou bem, ele falou assim, pô, os caras fizeram aquilo, a gente hoje tem tecnologia e não consegue, a gente não consegue nem descobrir como é que os caras fizeram. Eu tô ouvindo, eu falei, vai, vamos ver. Aí chegou, ele falou assim, tá me parecendo que a gente tá emburrecendo. Eu falei, é isso? Eu falei, é isso aí, você nunca percebeu? Cara, a gente não sabe mais fazer cálculo matemático sem calculadora. Os caras antigamente sabiam, os cálculos... Cara, você tem que ver o tamanho de uma pedra daquela, cara. Eu tava lá, mano. Quando eu olhei, eu falei assim, não, mano, assim, não posso ficar falando muito por causa do tempo, mas a questão é o seguinte, primeiro, da onde veio essa pedra? Porque eu olhei para um lado, não tinha nada. Olhei para o outro, também não. Olhei para o outro, não tinha uma pedreira perto não, galera. O único lugar que tinha pedra era longe, é um lugar que chama Mukata. Mukata em árabe significa montanha. É longe, galera. Lá tem pedra, mas nem sei se a pedra veio de lá. Como eles são garganta demais, fala pra cara, mentiroso aqueles caras, cara, ou muita mentira. Eles falam que a pedra veio de lá. Galera, não tem como, cara. É longe demais. E outra, como que moveu a pedra? Porque o calor é insuportável. Eu acho que se eu propor a vocês, se nós estivéssemos em uma quadra, falar assim, vamos correr desse gol até o outro gol? Dou R$ 200 para quem conseguir. Não dá. Mano, como é que a hora você vai assim, onde é que eu tô? É muito calor, então assim, não dá para carregar aquilo não, cara. Então, como é que fizeram? Não sei. Então, isso é tão sério que é mais fácil atribuir ao trabalho alienígena do que reconhecer que foi a galera da minha etnia que fez. Que aí, né, só jogando no ar aí para vocês pensarem depois, entendeu? Que esse negócio aí de filosofia grega e etc, os caras roubou tudo lá da África,
Entendeu? A gente já sabia desse negócio aí, fazia, tá lá, ó. O que é mais fácil? Falar que foi o alienígena que fez. Tem até um episódio, abrindo um pouquinho mais a digressão, tem um comediante muito das antigas, chamava Richard Pryor. E aí tem uma piada que fala que foi o último episódio, assim, que ele tá lá dentro da pirâmide e tal, ele solta uma piada que ele olha, assim, os desenhos e fala assim, ei, os caras aqui tem tudo a minha cor. Acabou até o seriado. Pegou a visão da parada? Os caras aqui tem a minha cor, pô. Aí você fica vendo novela da Record com os caras branquinhos e olho verde. Pegaram já, né? Pô, ô galera, Egito tá lá na África lá, galera. Pô, fala sério comigo, gente. Aí é isso. Era só para dizer isso. Então, assim, a gente está emburrecendo. Por que eu falei tudo isso? Só para dizer que a parte de Deus não funciona. A desconexão de Deus nos priva dos saberes. Simples assim. Se essa vida é vida em plenitude em todos os âmbitos, pô, vamos partir do óbvio. Existe um ser magnífico, criador, que criou e sustenta tudo isso e sabe absolutamente de todas as coisas. Então, não há matéria na qual nós estejamos envolvidos que ele não domine. Senão ele não poderia ser Deus, né? Senão ele não poderia ser, por exemplo, onisciente. Já disse inúmeras vezes. O que é onisciência? É saber tudo sobre tudo, todos, todo o tempo todo, a exaustão. Qualquer questão que nos aflija, Deus sabe. Qual é o nosso problema? Quem falou que a gente consulta Deus? E ainda mais se a gente tiver domínio sobre aquela matéria. Então, você, nem precisa orar, não. Esses dias eu mandei um áudio para o meu amigo Pedro, uma conversa que a gente teve no colégio com os professores, e num dado momento eu mandei para o Pedro especificamente por uma parte, que um estudante me chamou, professor, vamos fazer uma oração? Eu falei, vamos? Eu falei, vamos. Entendeu? Eu quis dizer para ele, você acha que eu estou onde? Sempre que eu chamo para orar, eu falo assim, vocês querem entrar onde eu estou? Como assim entrar? Eu falei, oração não é algo que você faz, é um lugar no qual você está. Eu, para estar com vocês, só pode ser em oração, irmão, porque senão não há a menor possibilidade. Então, não tem como não estar orado, entendeu? Agora, se você quiser entrar aqui onde eu estou, pode vir, entendeu? Porque eu vivo só nessa dimensão, porque é tenso, não tem condição, não consigo. Aí, um dia, quando eu falei isso, o olhinho de alguns começou a brilhar. Eu falei, não tem condição, cara, entendeu? É muita coisa acontecendo para administrar, só eu não dou conta, não consigo. Ele falou, mas como assim que você está sempre em oração? Eu expliquei, eu falei, por exemplo, quando os meus olhos caem dentro do seu? Eu estou falando o que estou falando, mas dentro de mim tem uma oração. Senhor, o que ele precisa? Qual é a questão dele? Como é que ele está? De onde ele está vindo? O que está acontecendo? Em que eu posso cooperar? Olha isso, cara. Só que é um. Mas tem um monte na sala, entendeu? E tem os piores, né? Entendeu? Os piores, que a gente é tentado, entendeu? Porque como o cara é o pior, você... Não, esse aí é que está assim, ó. Ei, me ajuda aqui, mano. Pelo amor de Deus. Eu estou com problema, só que eu não sei falar. Eu não sei verbalizar, eu não sei nem o que está acontecendo comigo. Eu sei que o bicho está pegando, você tem que ver como é que ela encara. Isso que o cara está me falando, por isso que ele é o pior. E se eu não souber ler isso? Agora, como é que eu sei ler isso? Pelo discernimento que o Espírito me proporciona. Mas eu preciso estar linkado. Então, fechando tudo isso, função da fé é exatamente receber o que a graça confere. Então, do que depende a nossa saúde emocional? Segundo, saúde emocional depende da esperança. Por isso que lá atrás, quando o Fred falou, eu falei, é isso aí. Saúde emocional depende de esperança. Então, a gente não pode ser desesperado. Romanos 15:4 diz assim, portanto, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhais esperança. Então, no Evangelho, a esperança é essencial à vida. Então, de fato, o Evangelho é a boa nova de esperança para a presente existência e para a vida que é sem fim. Maravilhoso. Então, esperança tem a sua função exatamente no tempo e no espaço, aqui e agora, e também para a eternidade. O que é esperança? Esperança, segundo o Evangelho, é graça do Espírito Santo em nós. Então, o caminho histórico existencial do desenvolvimento da esperança em nós é algo que começa exatamente na fé. Então, é por isso que todo aquele que crê atravessa o tempo que resta, vê o novo céu e a nova terra, vê a plenitude da história e a plenitude do reino e da plenitude da alegria e da glória. Quem não andar por fé não consegue sobreviver.
Por isso que Hebreus 11:6 para nós é muito caro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não viver por fé, quem não anda por fé, não consegue sobreviver no meio de toda essa loucura. Por quê? O perdão de Deus, ele criou um ambiente, um estado de existência na graça para que todo aquele que crê, para todo aquele que confia, possa viver em intensidade. Então, nesse ambiente, tudo remete para a esperança. Olha que coisa sensacional. Há um perdão que sustenta o universo. Esse perdão cria uma certa ambiência, entendeu? E nessa ambiência, para todo aquele que crê, essa ambiência tudo remete à esperança. Então, de que modo, de que depende a saúde emocional? Saúde emocional depende também da oração. O que é oração? Oração, já disse, não é algo que a gente faz, é um lugar no qual a gente está. Então, orar nem é pedir. Orar, disse o Sr. Mahatma Gandhi, olha que interessante, um cara que nem gostava dos cristãos, mas amava o Cristo, porque os cristãos daquele dia elas só faziam feio, entendeu? Representado pelos ingleses, opressores. Olha o que o Gandhi disse. Orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Como o corpo que se lava não fica sujo, sem oração se torna impuro. Olha que coisa sensacional. Então, por exemplo, eu penso nas reuniões de oração, a gente não participa de uma oração para orar, entendeu? A gente participa numa reunião de oração para estar com aqueles que já estão em oração. Negócio sensacional, entendeu? E isso é magnífico. Qual é a finalidade da oração? A função da oração não é influenciar a Deus, já dizia o Kierkegaard, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A gente não está orando, por exemplo, igual tem gente que já disse assim, mano, se numa oração aí para fazer a mão de Deus se mover, eu falei, rapaz, isso aí eu não conheço não. Eu conheço só o contrário. Eu conheço a oração para fazer com que a gente se mova quando Deus falar. Entendeu? Essa aí eu conheço, ou seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E para isso, eis-me aqui, Senhor. Porque Ele quer fazer, mas cadê, rapaziada? Para colaborar, para cooperar? Isso não tem. Então não precisa fazer oração para a mão de Deus se mover. Como ele se fosse um bonachão, tá lá parado, se ele não fosse fustigado, ele não se move. Não, é o contrário. Ele está afim de fazer, mas precisa contar com a galera que diz que crê nele. Então, em oração, a gente derrama, por exemplo, os nossos sustos, os nossos medos perante o Senhor, e isso pulveriza, por exemplo, a nossa tribulação no divã de Deus. A gente tem essa possibilidade, cara, de estar de uma maneira, se apresentar a Deus e sair de outra forma. Caminhando para o encerramento. Do que depende a saúde emocional? Saúde emocional depende de santidade de vida. Interessante que sanidade, se você notar, tem que ver com santidade. Só tirar uma letrinha. Santidade e sanidade. Rolam together, um lado a lado. O que é santidade se não vida coerente com a fé que se abraçou? Então, pela esperança, se diz que o discípulo é santificado, pois a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Então, desse jeito, quando a gente se santifica porque a gente tem esperança, a gente se livra do erro, a gente se livra do desvio, a gente se livra do retrocesso, da perda de tempo e do salário bem pago do pecado, que é a morte. Do que depende a saúde emocional, em quinto e último lugar? Saúde emocional depende de confissão. Abram comigo também agora para João, primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Saúde emocional depende de confissão. 1 de João, capítulo 1, eu leio a partir do versículo 5, que diz assim: se dissermos que não temos... versículo 5, eu estava no 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deixa eu fazer uma distinção aqui que você pode ter percebido entre pecados e pecado. Um no plural e um no singular. Qual é a questão? Pecado não é aquilo que a gente comete. Pecado era o nosso status diante de Deus. Entendeu? Então não é que você fazia alguma coisa e por isso você era pecador. Não, você era pecador e por isso fazia um monte de besteira que fazia. Como é que se resolveu isso? Pela cruz. Então Deus resolveu o nosso problema pela cruz. Está resolvido. Só que, infelizmente, no tempo e no espaço, enquanto nós estamos aqui, às vezes a gente esquece quem é, perde a noção de identidade, perde a noção de propósito existencial, perde o rumo, perde a trilha, faz besteira. Aí nós cometemos pecados. Percebeu o Szinho? Para os pecados que nós cometemos, como é que se resolve? Pela confissão, entendeu? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, mas a gente precisa confessar. Então, tem o status pecado, está resolvido, e para os pecados que, infelizmente, a gente comete como um acidente de percurso, porque a gente não mais vive reincidentemente em pecado, nós não somos pecadores contumazes, a gente confessa e o sangue de Jesus nos purifica. Agora, a grande questão tem um detalhe. Perdoar é um negócio de Deus. Agora, quanto tempo vai levar para nos purificar de toda injustiça é a grande questão. Se é a grande questão, isso deveria também infundir em nós um certo temor para que a gente evitasse pecar, porque assim, perdoa, mas quanto tempo vai levar para resolver isso? Não sei. E as consequências do pecado? Eu sou livre para escolher o que eu quiser, mas não posso escolher as consequências. E detalhe, consequências. Então, tem consequências e vem consequência. Eu não sei quanto tempo esse negócio vai durar. Traduzindo, não posso viver de qualquer jeito. Então, quando nós confessamos, disso depende a nossa saúde, a gente retorna ao primeiro amor, a gente se desvia do desvio, a gente se livra da culpa e da sujidade do pecado. Então, caminhando para, de fato, o nosso encerramento, você note que eu elenquei pelo menos 3 arquétipos. Ninguém, por exemplo, pode duvidar da saúde emocional dessas 3 pessoas, e eu acrescento o Gaio também. José do Egito, Davi e o Paulo. Por exemplo, esse Gaio aqui mencionado no início pelo presbítero, que é o João, é um camarada interessantíssimo. Ele é um cara de fato fiel, comprometido com o Senhor. Eu citei o Paulo há pouco, e o Gaio foi preso junto com um camarada chamado Aristarco no lugar do Paulo, entendeu? E na hora que a chapa esquentou, o cara não pulou no mato não, entendeu? Então esse cara, por exemplo, sendo uma pessoa assim, que exibe tamanha fé cristã em termos de perseguição, acaba se tornando um exemplo para todos os demais discípulos, entendeu? Ele foi preso junto com o amigo no lugar do Paulo. Então, quando a gente olha para esses 4, tanto José do Egito, como Davi, Paulo e até mesmo, sobretudo, o Gaio, que está em questão, a gente nota que esses 3 passaram por muito sofrimento, muita perseguição e não por poucas dificuldades. Mas note que nesse novo ambiente, nesse novo status que a graça nos proporciona, a tribulação aprofunda e enraiza a esperança. Então nós já somos seres de esperança. Quando nós passamos por isso, nesse novo ambiente, isso enraiza a esperança em nós. Então, qual é a ideia? Então, quando a esperança passa por essa estrada da dor, o que ela gera, caso continuemos firmes na fé, é um ser forte que não desiste, que aprende e usa o que aprendeu e que passa a não ser mais confundido pela dor ou pela perplexidade. Traduzindo, independente do que aconteça, a gente nunca duvida da nossa identidade. Você nunca vai cair na falácia do diabo de pensar assim, mano, alguma coisa eu fiz, está acontecendo. Não, nem dá espaço para isso.
Coisas assim acontecem com quem está no mundo. Eu estou no mundo, muito embora não pertença. Então, por que não aconteceria comigo também? Acontece com todo mundo. Qualquer um desses dias aí, o sofrimento bate à minha porta. Mas, como eu estou numa nova ambiência, como eu tenho outro status, eu sou do time dos perdoados, eu estou na ambiência da graça, isso que poderia me matar e me destruir, só vai enraizar minha esperança. Olha que maneiro. Então é aí que entra o nosso testemunho. Todo mundo vai perguntar para nós qual é a nossa. Porque não deixou de acontecer conosco o que acontece com todo mundo. A mesma coisa aconteceu. No entanto, a reação foi absolutamente diferente. Então, nesse sentido, a gente não se confunde mais pela dor ou pela perplexidade, posto que se diz que a esperança que o visita nessa jornada não confunde a pessoa. Pelo contrário, dá a ela aquela paz, certeza, que sabe que tudo tem que ver com o amor de Deus por nós. É um negócio sensacional. Então Deus quer que, de fato, a gente cresça. Então, pela fé, a gente é imerso nesse ambiente da graça no qual nós estamos firmes. Então, desse jeito, a gente aprende a se gloriar na esperança da glória que Deus tem reservado para todos aqueles que estão em Cristo. Mas não somente isso, porque a gente também aprende não somente nos gloriar na glória da glória, mas também na glória da tribulação nesse tempo presente. Então, gostaria muito que isso encontrasse um solo fértil no nosso coração, de tal modo que possa florescer no momento certo, de que a gente não se abale pelas coisas que nos sobrevêm enquanto a gente está nessa peregrinação. Como é que isso tudo aqui pode se aplicar à nossa vida? Você deve ter percebido que, naturalmente, a saúde emocional depende também da saúde física, assim como a saúde física também depende da saúde emocional. Então, há que haver, portanto, uma certa harmonia. Uma das duas precisa quebrar o círculo vicioso em benefício da saúde total. Então, que Deus seja servido em nos abençoar e nos aprofundar na consciência do Evangelho para que a gente possa viver em intensidade a vida que Cristo Jesus comprou para nós na cruz. Deus nosso Pai, bendito seja por essa manhã. Obrigado por tudo quanto a gente conseguiu aprender da tua parte. É uma riqueza enorme, há muito para nós pensarmos. Para alguns de nós foi um resgate, para outros foi um fomento de consciência, para outros foi novidade. Para cada um de nós, o Senhor tem uma resposta específica e é nela que nós queremos nos subsidiar. Dá-nos fortalecimento a partir de tudo quanto compreendemos nessa manhã. Há muitas coisas que nós precisamos resolver e nós queremos aproveitar esse momento para resolver o que há para ser resolvido. Então, nós confessamos o que há no nosso íntimo que não está em consonância com o Evangelho, não está de acordo com a nossa identidade, não está de acordo com a vida de santidade para a qual nós fomos eleitos, e nós queremos deixar isso no passado, de tal maneira que de nós emane vida, que de nós se possa perceber gente saudável para o máximo louvor da sua glória. Nessa manhã, é com essa humildade, é com essa honestidade que nós oramos, e oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém.